Amém, church? Esse é o nosso primeiro ano novo, gente. Bom demais, na igreja, né? Primeiro ano novo na igreja. E a gente está muito feliz. A gente sempre compartilha uma palavra para o ano, né? E antes de dar o tema para vocês desse ano, eu quero compartilhar com vocês um entendimento muito claro sobre a questão do tema do ano, né? Minha vida inteira, não minha vida inteira, mas depois que eu me converti, eu participei de igrejas que tinha a palavra profética do ano, né? E geralmente uma palavra muito motivacional, caramba, que gerava expectativas e tal, né? E é importante a gente entender da onde que vem isso. Por que a gente busca em Deus uma palavra para esse ano, um tema, digamos assim, para esse ano que está para começar? Por que a gente busca isso? E uma coisa que a gente precisa entender é que o justo viverá pela fé. Amém, gente? A palavra fala isso 3 vezes, 4 vezes, se eu não me engano, né? 4 vezes. O justo viverá pela fé. Então nós vivemos pela fé. Nosso estilo de vida reflete aquilo que nós cremos. Amém, gente? A maneira que nós estamos vivendo reflete aquilo que nós cremos. Se a gente vive muito preocupado, quer dizer que a gente aceitou que Deus cuida de nós, mas ainda não tivemos a revelação do cuidado genuíno de Deus nas nossas vidas, amém? Se a gente vive preocupado, ansioso, é porque aquele conhecimento que a gente teve ainda não se tornou uma revelação. Então, a palavra fala que o justo viverá pela fé, então a nossa vida reflete muito aquilo que a gente crê. A palavra também fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, o reflexo da nossa fé também está baseado naquilo que a gente mais ouve, naquilo que a gente mais dá ouvido. Se eu dou mais ouvido para os jornais, se eu dou mais ouvido para as notícias, se eu dou mais ouvido para as circunstâncias, a minha fé toma aquilo como verdade absoluta. E a verdade da palavra não tem efeito na minha vida, porque aquela circunstância para mim é mais real do que a palavra está dizendo ao meu respeito. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. E a nossa fé reflete aquilo que a gente mais tem dado ouvido. O que a gente tem ouvido? Então, quando Deus ele determina para um ano, aquilo que ele está para fazer num ano que está para começar, o ano de 2024, quando a gente vem aqui compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no coração dos nossos pastores, que quando ele compartilha com a gente, cai como uma luva nas nossas vidas. Por que existe isso, gente? Porque Deus, ele ministra em cada ministério, e o ano de 2023 é um ano preparatório para aquilo que ele vai fazer em 2024. Aquilo que ele determinou para fazer em 2024 está baseado naquilo que ele ministrou durante todo o ano de 2023. Ele vai agindo na nossa vida conforme a nossa fé. E o que a gente tem ministrado aqui há 5 anos, gente? Amor, graça e fé. Essa é a base do nosso ministério, essa é a base da nossa palavra, essa é a base do Evangelho. O Evangelho é sobre o amor incondicional de Deus. Ele nos amou incondicionalmente. Como nós sabemos isso? Ele enviou o Filho dele para morrer por nós quando nós éramos considerados inimigos de Deus. Nisso nós vemos que o amor dele por nós é incondicional. A graça de Deus é o subproduto do amor incondicional. Porque Deus nos amou incondicionalmente, ele nos salvou sem a gente merecer. Tão claro isso, né? Meu Deus, nós fomos salvos sem merecer. Nenhum de nós merecemos ser salvos, mas nós fomos salvos pelo favor imerecido de Deus. A graça de Deus manifesta em Jesus. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. E o cristianismo é vivido por causa do amor incondicional de Deus por nós, por causa da graça, salvação sem a gente merecer, e por causa da fé, que também é um dom de Deus. Isso não foi algo que a gente, com exercício, brotou. Fé. Até a nossa fé é um dom de Deus. Deus, ele nos deu esse dom. Isso é graça, é um escândalo de graça.
A gente não merecia nada e ele fez tudo. Além dele fazer tudo, ainda nos deu a fé para a gente crer naquilo que ele fez por nós. E a gente crendo naquilo que ele fez por nós, a glória dele é manifesta na nossa vida. Isso é um Deus gracioso ou ele é um Deus gracioso? Meu Deus do céu, esse Deus é demais. Amém, gente? Amém. Então, a palavra, o tema desse ano, tchan, 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 toquem os tambores. Para 2024, um ano para produção de frutos abundantes, church. Uau, quando o nosso pastor falou isso, a gente falou, meu Deus, é isso, um ano para produção de frutos abundantes. Cada ano a gente tem intensificado a palavra da graça e da fé nas nossas vidas. E esse ano é um ano para produzir frutos abundantes. Como que a árvore produz fruto? Pensa nisso. A gente vai estar falando sobre isso hoje. Iremos produzir frutos abundantes. Temos 3 versículos que são base para esse tema desse ano. Eu vou ler 2 agora, o terceiro eu vou ler depois. Primeiro é João 15:1. Jesus falando que ele é a videira e o meu pai é o agricultor. Jesus é a videira que nós estamos inseridos nele e o pai é o agricultor, o pai cuida de nós. Amém, gente? Amém. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas, gente, a gente nem escolheu ele. Ele escolheu a gente. E designei para que vocês deem fruto. É do propósito de Deus que a gente dê fruto. Ele nos chamou para que a gente dê fruto, mas o nosso Deus é um Deus de graça. Ele não fala se vira para dar fruto. Não, ele sela o Espírito dele em nós e através do Espírito dele em nós, nós naturalmente damos frutos. Amém? E ele continua falando um fruto que permaneça. A fim de que, olha isso, gente, quanta graça. A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Meu Deus. Frutos abundantes, produção de frutos abundantes. Amém. É o que Deus tem para nós. E esse tempo que a gente vai passar aqui junto, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Nós cremos que Deus tem para nós um ano de produção de frutos abundantes. Mas para ter essa abundância de frutificação, a gente vai precisar, anotem isso, iremos precisar de coragem e perseverança. Coragem e perseverança são os elementos fundamentais do exercício pleno da fé com base na graça. Vou repetir isso, anotem isso. Para a gente viver esse ano de abundância de frutificação, nós vamos precisar de coragem e perseverança, que são os elementos fundamentais para o exercício pleno da fé com base na graça. Amém, gente? Coragem. Por que a gente precisa de coragem, gente? As circunstâncias da vida. Tudo que acontece na nossa vida é para roubar a nossa fé. Justamente para roubar a nossa fé naquilo que Deus já determinou para a gente. Perseverança. Por que a gente precisa de perseverança? Porque aquilo que Deus determinou para a nossa vida vai acontecer. Se a gente, por causa das circunstâncias, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de ter fé naquilo que Deus já determinou para as nossas vidas e a gente deixa de frutificar, a gente deixa de viver aquilo que Ele preparou para nós. Amém? E essa fé, ela precisa ser inteiramente baseada na graça, porque nada a gente conquista com os nossos esforços. Amém, gente? Cristo já nos concedeu vida e vida em abundância. E a gente precisa crer que aquilo que Deus tem pra gente em 2024 é por causa da bondade dele. Amém? E nós vivemos com coragem, avançando sempre, sem medo de avançar, perseverando nesse avanço, crendo nessa graça abundante do nosso Deus. Amém, gente? Amém. O que tu acha disso, Ferdinha? Gente, acho se tá certo, não tá certo. Acho que não. Me mutaram. Ele me deu a oportunidade, gente.
Eu posso falar? Gente, isso é muito tremendo, isso é demais, isso é maravilhoso. O nosso pastor sênior, Maurício Fragali, ele compartilhou, né, com a gente, com os pastores da Nova, essa visão no coração dele. E ele mandou um áudio, né, falando um pouco que estava no coração dele. E aquilo caiu realmente assim, perfeitamente, porque a gente crê que sim, 2024 vai ser um ano de frutos abundantes. Amém. E a gente vai receber isso com coragem, com fé, com perseverança. E dentro disso, ele falou muito sobre essa questão de que o evangelho é sobre amor, graça e fé. E assim como Deus é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim nós também somos. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habita num corpo. E na palavra, quando a gente vai na palavra, também é isso. A base é o amor. É como um triângulo, onde a base é o amor e as laterais é graça e fé. Eu até pedi para colocar, eu pedi para colocar uma foto de um triângulo só para a gente entender melhor. Entender que a palavra tem como base o amor. E essas duas laterais são a fé. Essa é a palavra de Deus. Principalmente a nova aliança. Né? E talvez a gente fale assim, gente, se eu pegar 10 princípios bíblicos, 10 valores bíblicos, quais são os 10 principais? Aí talvez você vai falar, o primeiro é amor, o quarto é a fé, o terceiro é a graça. Mas a verdade, gente, é que esses 3 aí, graça, amor e fé, eles não estão entre os mais importantes ou são os mais importantes. Eles são os únicos que importam. Eles são a base. Então, a gente tem que vir aqui todo domingo pregar para vocês a base, para que vocês se alimentem dessa base e frutifiquem naturalmente. Amém. E naturalmente frutifiquem, porque vocês estão sendo alimentados por essa graça, por essa revelação, por essa fé, e naturalmente vocês vão frutificar. Então não é algo que seja por nossa força. Primeiro que, gente, eu aprendi no legalismo de que fruto era eu trazer pessoas para a igreja. Começa por aí. E aqueles que não trouxessem pessoas para a igreja, Deus corta. Gente, eu não sei, quem mais já ouviu isso aqui? Olha, tem um bom número de pessoas que também aprenderam assim. Gente, a gente sabe, graças a Deus, que frutificação não é trazer gente para a igreja. Né? Frutificação é quando a gente gera frutos, que é o quê? É o caráter de Cristo. Amém. Esses são os frutos. Né? A humildade, é o caráter de perseverança, de santificação, de amor. Tudo que Jesus é. Alegria, paz, benevolência, benignidade. Quando a gente gera, isso é fruto. Amém? Então, a gente precisa primeiro partir desse princípio. E entender que o que, gente? A gente aprendeu por muito tempo, e eu falo isso por mim, na religiosidade, a gente aprende de que santificação, por exemplo, é a raiz. Então, você precisa se santificar para que daí você seja parecido com Jesus. Eles pegam o que é fruto e transformam em raiz. Uau. Só que, na verdade, está tudo errado. Porque a raiz não é santificação. A raiz é graça, amor e fé. É Jesus. Jesus é a nossa raiz. A gente precisa ouvir sobre Ele, aprender sobre graça, aprender sobre fé. Essa é a nossa raiz, essa é a nossa seiva. É isso que vai produzir em nós a santificação, a obediência, a humildade, o caráter de Cristo. Então, às vezes as pessoas falam assim, vocês poderiam falar mais sobre santificação. Vocês poderiam falar mais sobre obediência. Mas, gente, isso é um fruto natural. Ninguém ensina uma laranjeira a produzir laranja. O que ela precisa? Ela precisa estar plantada numa seiva. Ela precisa estar plantada num lugar onde haja água, que é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, é nesse lugar que a gente precisa estar.
Então a gente precisa ensinar para vocês essa base tão importante, porque é isso que gera em nós uma transformação de dentro para fora. E nós nos tornamos uma árvore que alimenta outras pessoas. Porque a religiosidade, ela é uma árvore, só que não é essa árvore que alimenta. Ela é uma outra árvore. Ela parece com a árvore natural, mas na verdade ela é uma árvore artificial. A gente acabou de passar pelo Natal. E a gente consegue, às vezes, olhar para uma árvore que é artificial e ela até parece, às vezes, natural. E, na verdade, ela é até mais bonita. Essa é a religiosidade. A religiosidade é uma árvore artificial que é cheia de enfeites, cheia de luzes, bonecos. E aí você olha para aquela pessoa e fala, caraca, essa pessoa é santa. Olha quantas luzes, olha quantos bonecos, olha quantos enfeites. Só que a verdade é que aquilo ali não está gerando fruto. É um enfeite, é uma máscara que às vezes as pessoas vestem para dizer que são santas e perfeitas e te fazem até se sentir, nossa, mas eu nem tenho tanta luz assim. Calma aí. Cara, você pode até não ser tão bonito, mas você gera fruto. Amém. Você é verdadeiro, você é quem você é. E você está ali aberto para o Senhor te mudar e te transformar. Aleluia. Então a religiosidade, ela não alimenta ninguém. Mas nós, porque estamos enraizados em Jesus, a gente gera fruto. Amém. E gera fruto para a vida. A palavra diz que nós estamos enxertados em Jesus. A gente não está pendurado nele. A gente não vive uma vida de aparência. A gente vive uma vida verdadeira. Onde talvez algumas pessoas estão gerando muitos frutos, outras estão devagarzinho, mas ela está gerando fruto. E a gente não está aqui para julgar, eu tenho mais laranja que você. Quem sou eu para julgar isso? Se Jesus não veio para nos julgar, não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Amém. Nós estamos ali para apoiar aquela pessoa. Não, vamos lá. Está saindo fruto. Continua enraizado na palavra. Continua ouvindo a palavra. Continua recebendo a revelação desse amor que nos transforma verdadeiramente de dentro para fora. E vocês e nós vamos gerar mais e mais frutos. Não porque a gente quer aparecer santo, mas porque a gente está cheio de Jesus. Aleluia. A gente está recebendo a palavra de Deus. E naturalmente a gente vai gerar frutos. E é sobre isso, né? Amém. Que o Fragale, né, compartilhou com a gente. É sobre isso. A gente precisa entender que é Jesus quem vai produzir frutos através de você. Amém. E o que eu tenho que fazer? Se expor. Eu pedi para colocar uma árvore também. Uma imagem de uma árvore. É isso aqui, ó. A gente só precisa se expor e se aprofundar e mergulhar no entendimento. Eu preciso entender mais quem Jesus é, que amor é esse, o que é a fé, o que é essa graça. Eu preciso, é isso, são esses três, é aquele triângulo ali. Essa é a nossa seiva. E quando a gente está cheio disso aqui, naturalmente a gente produz frutos. Naturalmente, não é um esforço nosso. As pessoas falam, se santifique. Gente, como que eu vou me santificar? Eu ouço isso muito, mas muito. Que a pessoa precisa se santificar. Como que eu vou lavar a mim mesmo? Eu preciso da graça e do amor de Jesus que me lava, que me limpa. É Ele quem faz tudo na nossa vida. E isso vai ser em 2024. Jesus vai gerar frutos. A gente só precisa estar aberto. E, Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero estar mais cheio de você. Eu quero receber mais dessa seiva. E nós vamos produzir frutos incríveis. Continuar, porque eu creio que a gente já tem produzido, amém? Amém. E a gente vai produzir ainda mais frutos lindos, viçosos. Amém. Né? E verdadeiros. E vocês são árvores que vão alimentar outras pessoas. Amém. Através dos frutos que Jesus está produzindo em vocês e através de vocês.
Amém? Amém. 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 Por que a gente vai frutificar nesse ano de 2024? Porque a gente está há 5 anos, família, enraizado se alimentando de amor, graça e fé. 5 anos que a gente tem pregado essa palavra da graça e da fé, baseada no amor incondicional de Deus por nós. E Deus colocou isso muito forte no nosso coração, porque tem sido anos se alimentando disso. E nesse ano de 2024, a gente vai frutificar naquilo que a gente tem recebido dele. Amém? Amém? E a gente tem visto um avanço, né? 2023 foi um ano do avanço. Amém. Gente, eu estava conversando ali com o Rodrigo, que está há 3 meses aqui com a gente. Tem vindo direto, tem consumido as palavras, trabalha ouvindo as palavras. Ele estava quase pregando ali para mim. Cara, entendi tudo, ele falou para mim. Meu Deus, isso fez todo sentido. Agora eu entendi tudo. Eu vejo Velho Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Cara, hoje eu entendo tudo. Olha o ano do avanço, cara. Amém. Meu Deus, ele acabou de chegar. Sabe? Não só ele, cara, Gui, tantas outras pessoas que estão chegando aqui e Deus tem avançado e a gente sentiu isso no início de 2023, que era um ano do avanço na vida espiritual dos nossos membros, na nossa vida espiritual. E a gente tem visto os membros da nossa igreja, até os que estão chegando, que chegaram no final de 2023, cara, avançando nessa revelação tão poderosa, de uma forma tão poderosa. E é fato que vai haver um tempo de frutificação poderoso em 2024. Por causa disso, a gente poderia produzir frutos como em 2023 a gente já produziu, mas a declaração de Deus para o nosso ministério é que vai haver um ano de frutificação abundante. Amém, gente? Meu Deus. Então, o convite para os membros da Nova e para as pessoas que estiverem conosco em 2024 é: vamos produzir frutos abundantes. Amém, gente? João 15:5, que é a terceira palavra que eu falei, diz o seguinte: Jesus, ele falando: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. É uma afirmativa. Amém? Ele não está falando talvez dará muitos frutos. Ele está afirmando: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você dará muitos frutos. Essa é uma afirmação, é uma declaração, uma profecia sobre as nossas vidas. É isso que a gente vai viver. Amém? E quando a gente fala de frutos, como a Nanda falou, a gente naturalmente pensa: trazer gente para a igreja. Gente, não, frutificar no caráter de Cristo. As pessoas vendo Jesus através das nossas vidas como nunca antes, tendo experiências espirituais com Jesus através das nossas vidas, aonde quer que a gente colocar os nossos pés, a luz de Deus vai brilhar naquele lugar. E através de nós, Jesus vai fazer uma obra poderosa na vida das pessoas. E não só isso, Deus vai além. Esses frutos que a gente fala também são prosperidade, gente. Também são santidade, também é cura. Porque a gente está enraizado nessa base de amor, graça e fé. Naturalmente, nós iremos produzir frutos de prosperidade, de justiça, de cura, de santificação. Uma vida toda pautada no Evangelho. Isso é fruto, gente. Vocês estão entendendo isso? Isso vai ser um fruto na nossa vida. Prosperidade é um fruto na nossa vida. A gente não precisa ficar correndo atrás de prosperidade. Porque nós estamos enraizados nessa base que é amor, graça e fé, que é Jesus. Porque estamos enraizados nessa base. Prosperidade é um fruto que vai brotar de nós naturalmente. Posso ouvir um amém para isso, gente? Cura vai brotar de nós naturalmente.
Santidade, santificação vai brotar de nós naturalmente, porque nós estamos cheios dessa graça de Deus transformadora, cheio de Jesus. É isso que Deus tem para nós. Então, o que nós vamos continuar a ensinar nesse ano é sobre amor, graça e fé, porque isso é o Evangelho. Paulo fala, o que Paulo pregava? Graça, graça, amor e fé. Se Paulo ele fala, se alguém vier aqui ou um anjo pregar qualquer outra coisa que não seja isso que eu prego a vocês, que seja amaldiçoado. De tão séria que é a palavra mix, uma palavra cheia de legalismo, uma pitadinha de graça, uma pitadinha de lei, para ter o controle da vida dos membros da igreja. Aqui não, Satanás. Quem reina aqui é Jesus. And Jesus alone. Amém. Ele é suficiente na nossa vida, amém? Aleluia. E esse o triângulo que forma uma base sólida, que desencadeia a frutificação de tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus e principalmente na palavra da nova aliança. Amém, gente? Amém. Outra coisa que o Fragale comentou com a gente, né? Que ele falou e aquilo também mexeu com a gente. Gente, esse áudio dele foi tão impactante assim, né? Que era um áudio de 16 minutos. E eu simplesmente comecei a digitar todo o áudio. Eu digitei o áudio inteiro. Porque aquilo, eu falei, eu preciso colocar isso para dentro de mim. Digerir. E digerir isso. E eu digitei e eu reli umas 3, 4 vezes aquilo ali. Eu até mandei para o pastor Jorge Daltro e para nossa alegria, eles vão transformar esse texto que eu digitei num anúncio sobre 2024 no site da Nova. E vai estar escrito lá. Daqui a pouco vai sair para todos nós por e-mail, a gente vai receber. E uma das coisas que ele falou é que nós temos vivido hoje uma revolução na nossa mente. No mundo tem vivido agora um momento de revolução. Só que uma revolução não muito boa. Porque o mundo hoje está vivendo um momento onde tudo é relativo. Né? As pessoas não têm muito bem o que é o certo e o que é errado. O que é bom para você pode ser bom para mim, o que é bom para ele pode não ser, o que é errado para você é certo para mim. Tudo está relativo. E as pessoas, elas não têm mais uma verdade absoluta sobre a vida delas. E isso está gerando muita confusão mental, principalmente nos jovens. E a gente tem visto isso. Né? Tá havendo uma crise no mundo moral, ética, relacional, financeira, mas principalmente espiritual. E a gente precisa retornar ao entendimento de que nós temos uma verdade absoluta que gera a nossa vida, não, como é que fala? Rege. Nós temos uma verdade absoluta que rege a nossa vida, que é o quê? Jesus. Amém. A palavra de Deus. Amém. E ele falou muito que o Espírito Santo tocou no coração dele de que a gente precisa passar para a igreja, de que a gente precisa expor a palavra aos nossos filhos e filhas. Adolescentes, se você não tem filho e filha, adolescentes ou jovens que você tenha contato. Mas a gente precisa expor os nossos filhos à palavra de Deus mais. Amém. Porque, gente, a minha mãe é psicóloga e eu vejo, às vezes, jovens entrar e sair lá do consultório dela. A maior parte das pessoas que minha mãe atende são crianças e jovens. Então, nisso aí eu já consigo enxergar que os jovens e as crianças, elas estão confusas. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem para onde ir. E nós, como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Amém. Sabe, e a gente precisa entender isso, do poder da palavra de Deus sendo exposta a elas, para que elas saibam quem elas são, para que elas não tenham dúvida de quem elas são, para que elas não se tornem crianças confusas. Então, assim, ele falou muito sobre isso e aquilo me tocou muito, sabe? Ele falou, a gente precisa incentivar mais os filhos. A gente precisa ter momentos... A gente precisa incentivar os nossos filhos, por exemplo, a irem nos grupos de conexão.
para que eles estejam expostos à palavra. A gente, como pais, precisa ir no grupo de conexão também, porque nós somos influência para os nossos filhos, gente. Eu vejo, às vezes, como as crianças repetem tudo que os pais... Se os pais gostam de algo, a criança também gosta. Se os pais não gostam, a criança também não gosta, gente. A gente tem um poder de influência muito grande. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, elas precisam enxergar em nós, em vocês, o exemplo, o que vocês gostam. Os seus filhos vão gostar também. Sabe? Então, assim... mas eu não posso ir por algum motivo. Então faça um grupo de conexão na sua casa. Mas não deixe de ter esse momento. A gente precisa gastar 2024 com mais tempo, sabe? Esposa ministrando sobre a vida do marido. Marido ministrando sobre a vida da esposa. Pais ministrando sobre a vida de filhos. A gente precisa ter um momento, gente. É sério isso. Isso é muito importante. A gente precisa ter um momento de exposição da palavra aos nossos filhos. A gente não pode deixar só aqui domingo que eles venham, porque isso não vai ser o suficiente. A gente precisa, sabe, dedicar mais o nosso tempo, porque seus filhos são importantes para vocês? Não? Tá. Vou perguntar de novo. Os filhos de vocês importam para vocês? Demais. Muito, né? Então, assim, a gente quer muito incentivar isso, sabe? Que haja esse momento de exposição maior à palavra. Separa um momento do dia. Que seja 2, 3 momentos na semana, não sei, mas isso vale a pena. Para que eles saibam que eles são, que eles não fiquem perdidos como essa juventude tá, gente. Porque isso vai refletir depois, quando eles estiverem maiores. Amém. Quem sabe os seus filhos ministrarem sobre a sua vida. Filho, filha, ora pela mamãe, ora pelo papai. Ministra algo, fala uma palavra. Declara sobre a minha vida algo. Gente, isso é bênção demais. Amém? A gente quer incentivar isso. Amém? Amém. Amém. E a gente precisa de coragem e perseverança nesse ano de 2024. Amém. Uma outra coisa que eu estava falando com o Rodrigo ali, e ele se ligou nisso, de como a religiosidade tem intensificado o ataque contra a graça de Deus, contra Jesus. Meu Deus! As pessoas acham que a graça é uma doutrina, e a graça é o próprio Jesus. João 1. A graça se manifestou através dele, a graça e a verdade se manifestaram através de Jesus. Jesus é a graça de Deus. E o que a gente tem visto, o que a gente sente que nesse ano de 2024, esses ataques vão se intensificar contra a graça que é a verdade, que é Jesus. Então a gente precisa nesse ano de 2024 ter coragem, gente, para permanecer, discernimento, para saber identificar palavras de legalismo contra as nossas vidas. Manter o nosso coração firme em Jesus e na palavra da nova aliança, da graça e da fé. Amém, gente? E aí nesse ano a gente vai ser agressivo em estimular o nosso povo a crer, a ter fé, a se agarrar na palavra, as promessas, se agarrar nas promessas que agora são nossa herança. Amém? Esse vai ser o nosso propósito, esse é o nosso plano para 2024. Alimentar a nossa igreja, nosso ministério ainda mais, intensificar ainda mais, levar o nosso povo a viver ainda mais com a nossa fé firmada na graça, no amor incondicional de Deus por nós. Porque é isso, gente, que vai nos sustentar nos dias maus. Amém? Tem igreja, gente, que prepara o povo para os últimos dias, para o fim dos tempos, leva o pessoal, acho que foi a Jess, né, que falou isso, leva o pessoal para um acampamento. Gente, é quase um bope. É quase um bope, pede para sair. Preparando o povo para o fim dos tempos. Mas, gente, o fim dos tempos é algo que não passou na mente do ser humano, que o que vai ser isso. E não tem treinamento para isso. Let me tell you something. Não tem treinamento para isso. A única coisa, a única forma que a gente pode se preparar a isso é sermos um povo convicto do amor de Deus por nós, de que Deus é por nós, que nós vivemos pela graça e precisamos exercer a nossa fé naquilo que Jesus já fez por nós. Amém, gente? Amém. Aleluia. E
a gente precisa crer que a gente não vai esperar muito para ver os resultados desse fruto. Amém. A gente não vai esperar muito. A gente crê que agora, comecinho do ano, a gente já vai ver esses frutos. Amém. A gente vai ver já testemunhos de frutos abundantes. Sabe, quando eu estava pensando nisso, de que logo a gente vai ter esses testemunhos e isso vai ser uma fonte evangelística para alcançar outras pessoas através da graça e da fé. Amém. Vão ser os frutos sendo gerados de dentro de nós. E eu, quando estava pensando nisso, eu até pensei na Bárbara. Eu estava vendo esses dias um stories dela. E ela gastou um tempinho ali, ela fez uns 3 stories, mais ou menos, falando sobre confessar a palavra, sobre declarar palavras de vida, palavras de bênção. E ela colocou ali versículos da palavra, onde mostrava que há poder na nossa palavra, que há poder em declarar. E quando eu vi esses stories dela, eu falei, gente, isso é fruto. Isso já é fruto abundante, antes da gente falar sobre fruto abundante. Porque isso está sendo gerado de dentro dela. Eu tenho certeza que ninguém pediu isso para você. Ou te obrigou, ou falou, faz aí um vídeo. Não, foi algo que gerou de dentro de você. Por quê? Porque você está recebendo da palavra. Você está recebendo a seiva e você quer compartilhar isso. Então, é isso, sabe? A gente está gerando frutos, alcançando outras pessoas. Isso vai ser... Esse ano de 2024 eu vejo muito evangelístico, assim, sabe? Alcançando pessoas, mostrando o que a graça e a fé faz com a gente através de nós. Amém. Eu estou crendo muito. Vocês também estão crendo? Amém. 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 E a gente vai andar na contramão desse mundo, gente. Amém? A gente já anda na contramão desse mundo. Esse ano de 2024 vamos andar mais ainda na contramão desse mundo, crendo, permanecendo, tendo coragem e perseverança. Declara comigo, coragem e perseverança. São a base, fundamento principal da fé. Amém? Baseado na graça de Deus. Amém? Esse ano de 2024 vai ser um ano de bênçãos demais. Amém? Cremos nisso. Um ano de frutificação em todas as áreas da nossa vida. Porém, não vamos nos iludir achando que não terão lutas e batalhas. Amém, gente? Teremos lutas e batalhas, porque a gente está no fim dos tempos. E quando uma igreja forte como a nossa se levanta firmado nessa palavra da graça e da fé, exaltando Jesus, colocando Jesus no centro, é inevitável que a gente faça um barulho no inferno e lutas se levantem contra nós. Mas que certeza que nós temos, cara. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Cada luta que se levanta contra nós se levantou para cair, gente. A vitória é certa. A gente parte para uma batalha da vitória de Cristo. A gente já parte para uma luta já com a vitória, a certeza da vitória. E essa palavra de coragem e perseverança é uma convicção que a gente precisa ter no nosso coração do que aquilo que se levantar contra nós, nós vamos ter coragem para avançar. Deus é por nós, Ele está lutando essas batalhas, Ele já venceu essas batalhas e a vitória na nossa vida é certa. Amém, família? É isso, gente.